Meus amigos, vamos retornar agora do intervalo, onde nós vamos tentar, sem dúvida nenhuma, não temos a pretensão de tirar a dúvida de todo mundo e estamos aqui para aprender todos juntos, né? Mas, humildemente, eu digo que fiz pesquisas aqui bem longas nesse item, que é muito bacana, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E me deparei, né, com um material muito rico em explicações, em exemplos, né? E chama muita atenção que esse item, ele sempre causa uma dúvida: influenciar ou interferir? Os espíritos influenciam ou interferem no nosso dia a dia? Cada um, eu tenho certeza que tem um ponto de vista e uma resposta. Tentei aqui colocar, materializar a minha pesquisa na minha cola e tentar eu mesmo tirar essa dúvida, porque sempre paira entre nós. Nós sofremos influência e temos interferência. Como é que funciona isso? Então, ao longo dessas perguntas aqui, eu espero conseguir tirar minha dúvida e tirar de todos vocês também. E se persistir, peço que após o áudio da Nildes, quem quiser posta alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Se não soubermos responder naquele momento, tenho certeza que até a próxima semana será respondido. E se eu não tiver conhecimento suficiente para tirar essa dúvida, tenho certeza que vários irmãos que militam no Espiritismo há muito tempo têm condições absolutas de tirar as nossas dúvidas. Tá bom? Então vamos dar início? A pergunta 525 é a seguinte: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? O meu entendimento foi o seguinte: a influência dos espíritos acontece absolutamente em todos e em tudo. Como já vimos anteriormente, inclusive na natureza. E não pensemos que apenas encarnados sofrem influências, ou desencarnados também. E aqueles que influenciam no dia a dia são influenciados igualmente pelos seus tutores espirituais. Somente Deus tem condições de influenciar a todos e a tudo sem ser influenciado, pois não temos nada e ninguém acima dele. Achei uma definição e uma explicação muito bacana. É a seguinte: convém anotar no fundo da consciência que Deus é espírito. Espírito é verdade, capaz de tudo saber quando lhe é conveniente, estabelecer leis que julgue necessárias. Nós todos somos as suas criaturas, criados sempre simples e ignorantes, e ainda conservamos alguma simplicidade e muita ignorância em determinados pontos do saber e do amor. Todavia, carregamos conosco os valores espirituais que todos têm, uns mais despertados, outros menos evidentes. Se és aconselhados pelos benfeitores espirituais, deves fazer o mesmo em favor daqueles que te acompanham na retaguarda, porque somando as proteções, tudo pertence a Deus. Devemos saber que os espíritos protetores exercem influência sobre a humanidade, não somente pelos pensamentos, mas através de inúmeros meios, alguns meios utilizados na conversa de uns para com os outros, em algum material que por vezes cai em nossas mãos para ser lido. Isso aqui e a seguinte por um vídeo e por fatos que acontecem no nosso dia a dia. Sempre que estamos fazendo um estudo, sempre paira uma dúvida. Na hora que você está pesquisando, surge um material que você nem imaginava que iria localizar. O que é isso? É o dedo dos amiguinhos ali, dando uma forcinha extra, né, para o material. Então, nada é por acaso. Quando temos uma mensagem, por exemplo, no último sábado, né, eu coloquei uma vibração do Gino. Essa vibração faz parte de um outro material. E aí, no mesmo dia, eu achei aquele vídeo dos momentos espíritas, momento espírita. Achei que tudo tinha a ver uma coisa com a outra. Aí achei uma música, caiu, a Elaine me passou uma música. Tudo assim, na sequência. Falei, pronto, o material de sábado está formado. Então, cai um vídeo aqui, uma mensagem ali, uma música, e tudo acaba se encaixando como um quebra-cabeça.
Então, existe essa influência por parte deles. Quando eles querem dar uma mensagem, vai chegar um vídeo, um áudio, um material. Como eu falei da outra vez, às vezes você vai ler uma mensagem, você vai procurar o autor desconhecido. E chega justamente fazendo uma ligação com o tema que nós estamos estudando, ou vamos postar nos trabalhos, enfim. Tudo funciona numa harmonia perfeita. Quando há uma desarmonia, um desarranjo, a culpa é desse serzinho aqui que é teimoso, né? Mas vamos dar sequência. E assim vai. Nada acontece por acaso. Quantas não foram as vezes que estava preparando os estudos ou material para os trabalhos da noite e acabo encontrando um material que julgo ser importante por aquilo que vamos falar. Para isso, eles nos falam o seguinte: não perca tempo. Aproveita, meditando de quando em vez sobre todos os reinos da natureza, que eles estão carregados de lições, de modo que os espíritos encarregados de assisti-los também transmitir a verdade para os homens que buscam acertar. Em toda a criação, os agentes de Deus estão alertas, vigiando e trabalhando, no sentido de manter acesas as leis que vibram e vigoram no universo. Ser humilde e obediente, procura amar todos os reinos da natureza, que eles opa, que engasgado, hein? Vamos voltar lá. Que eles devolver-te-ão pelos mesmos canais. O amor que a tua faixa cultiva no ambiente da harmonia. Às vezes tem aqui a gente está gravando, tem os erros que segue o jogo, senão vai voltar o tempo todo e aí passo o dia inteiro e não consigo gravar o vídeo. Mas esses erros fazem parte, né? Os estudos nos mostram muito claramente que precisamos conhecer mais a vida, principalmente a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas, já que não temos ainda condições de conhecer na sua plenitude o nosso Criador. Os espíritos que nos assistem e nos ajudam nunca agem fora das leis da natureza. Eles entendem melhor do que nós o que é conhecer as leis de Deus. Nós um dia chegaremos lá. Um pequeno trecho de um texto dizia o seguinte, que eu copiei só esse trechinho. Um dia deixaremos de ser escravos das sombras. Passaremos a herdeiros da luz, pela vivência no Evangelho, que nos mostra o caminho da educação e da sabedoria. E sempre aqui nos estudos nós temos que ter humildade, e em todos os trabalhos temos sempre que ter a humildade para com aquilo que nos acontece. Todo esse material não é por acaso. O cara, puxa, eu pesquisei, eu sou o cara, eu achei o material. Não, gente. Tudo conspira a favor para que ocorra tudo bem. Então, você está fazendo uma pesquisa aqui, você depara com um material ali, outro a colar, você lembra de uma história que te contaram, aí você vai buscar. Então, tudo conspira para que dê certo. Nós aqui temos que ter o entendimento de saber identificar esses sinais. Tá? Eles nos chegam a todos, mas depende muito da nossa boa vontade. Da nossa vontade no nosso trabalho, do nosso estudo, da boa vontade no nosso lar, tudo vai virando uma harmonia, tudo vai se encaixando, como eu falei, um quebra-cabeça. Mas faz parte tudo de um plano reencarnatório. Então, até estar aqui nesse momento, passar por esse momento da pandemia, desse problema de saúde, enfim, de não ter a permissão de trabalhar. Quantos não têm o comércio, não podem levantar as suas portas? Todos temos que tomar mais cuidado. Enfim, por que isso está acontecendo? Primeiro, faz parte dos desígnios de Deus. Segundo, pedimos para estar aqui. Nada acontece por acaso. Então, em tudo temos que saber tirar uma lição. Mesmo o material que nos chegam, vem aquela influenciazinha, procura tal coisa, será que um estudo assim, tal? Então você vai batendo na cabeça aí, faz isso, faz aquilo e tal. Graças ao bom Deus, nesse momento estamos tendo a sabedoria de identificar que esses amigos estão procurando nos ajudar, dando
caindo o material na nossa mão para que pudéssemos estar aqui estudando. Não é? É muito bacana isso. Tudo funciona um reloginho, uma engrenagem perfeita, não é? Pense em todos os acontecimentos dia a dia. Nós vamos identificar. Quando a gente começar a identificar esses pontos, a nossa prepotência baixa, nossa serenidade aumenta, a nossa harmonia, a nossa visão do mundo passa a ser outra. Não deixamos de ter aquela pretensão que somos o centro do universo. E imaginamos, aí começamos a entender porque somos um grãozinho de areia nessa imensidão que Deus criou. Mas tudo com um belo propósito, não é verdade? Aqui, meus amigos, não que tenha ficado um pouco mais curta a explicação, mas as 526 e 527 eu juntei as duas, tá? Porque elas falam o seguinte: todos os espíritos, a 526, tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer, ele sobe uma escada. A 527 fala o seguinte: tomemos um outro exemplo, que é o estado normal da matéria não seja relevante. Ou seja, aqui a escada estava podre, aqui não vai ser a árvore que vai estar podre. Um homem deve perecer pelo raio, e ele se refugia sobre uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele, como ali fala, se eles poderiam apodrecer a escada. Então eu juntei as duas, não que tenha ficado mais curta a explicação, mas ficou bem bacana, bem interessante. Humildemente eu acho que ficou bacana, porque os nossos amigos espirituais colocaram um material muito interessante na mão. E ao longo nós vamos ver. Vamos lá. Qual foi o entendimento? São muito parecidos as perguntas 526 e 527. Então, como eu já falei, vem um único comentário. Os espíritos muito evoluídos e com autorização divina têm ação sobre a matéria. Nesse caso, vamos chamar essa matéria de natureza. Depois vocês vão entender o porquê. Mas se fizer necessário, pois Deus ensinou os espíritos de elevada envergadura a dominar todos os segredos e a controlar a força da natureza. Podemos citar como exemplo os vulcões. As erupções dos mesmos são acionadas pelos espíritos da natureza, que já falamos que tem o anjo guardião da natureza. Lembram nas lições passadas, os anjos da guarda da natureza, quando falamos sol, água e tal. Então, aqui nós vamos compreender melhor quem são esses irmãos. São os anjos da guarda da natureza, assim podemos dizer, que compreendem e dominam esse dom. É a ciência, pois uma erupção temos uma descarga de pressão de dentro para fora da Terra, com grande calor no núcleo, de onde a pressão faz sair as lavas incandescentes, por vezes fazendo estragos, gigantescos estragos. Podemos constatar, que é bem interessante, na história de Herculano e Pompeia, lá na Itália, onde pereceram mais de 100 mil pessoas e até animais. Ali foram reunidos os que tinham de passar por aquela prova, para que se cumprisse a lei. Aí já vem uma coisa que chamou atenção. Nesses textos chamou atenção, resolvi colocar e pesquisar. E animais. Mas por que citou eles? E fez questão de frisar animais na pesquisa. Pensei o que eles deveriam, o que eles tinham de dívida para também estarem reunidos ali. E o que eu encontrei como resposta? Nada. Estão porque devem... Então, por que fazer parte da situação se eles não deviam nada, né? A explicação que eu encontrei foi a seguinte: no caso dos animais, não eram dívidas, mas meio de fazê-los progredir. Isso acontece sempre nos desastres ou mortes causadas pelos incêndios nas matas. Lembram-se de tudo precisa evoluir. O que chamou a atenção quando eu estava pesquisando esse exemplo de Pompeia e o autor do texto frisava muito. Tinham que estar ali. E os animais também. E os animais, como tudo na vida, tem que evoluir. Foi uma forma deles evoluírem também. Então, aqueles 100 mil irmãos que pereceram com esse efeito da natureza, o vulcão,
acionado por espíritos de alta envergadura. Por que eu cito isso? É a mesma coisa. Vamos citar um exemplo aqui. Bomba atômica cair na mão de terrorista. É o sonho de consumo de todo terrorista, não é? Seria o sonho de consumo de todos os irmãos menos elevados cair na mão deles a forma de se processar isso, né? Já pensou o caos que se instalaria no planeta? Era bomba, tsunami, era tudo ao mesmo tempo. Então, a providência divina, quem tem esse segredo? Quem sabe manipular a natureza? Deus, que é o Criador. E ele estabeleceu que alguns de alta envergadura têm esse conhecimento também. Eu diria o quê? Alta envergadura e de total e plena confiança de Deus, né? E deve ser um segredo trancado a 7 chaves, né? Para não cair em mãos erradas. Esse outro exemplo que eu pesquisei aqui, em função de ter visto aqui o do vulcão. Podemos citar outro grande evento da natureza, o tsunami de 2004, no Oceano Índico, onde 227 mil pessoas aproximadamente perderam a vida, desencarnaram. Em 2011, no Japão, 18.500 desencarnaram. São alguns exemplos quando o que chamamos de Mãe Natureza entra na função de criar o gatilho de desencarnes e resgates coletivos. Tudo está programado e autorizado pelas esferas superiores. Podemos pensar, mas por que são os desígnios de Deus? Apenas um exemplo. Se muitos desses que desencarnaram, eu fiz aqui uma pesquisa que é muito interessante. Quando nós pensamos assim, nossa, 227 mil desencarnaram com o tsunami de 2004, foi na véspera de Natal, se eu não estou enganado, ou na noite de Natal, mas enfim, foi nesse período entre 25 e 26 de dezembro, de 24 a 26 de dezembro de 2004. 227 mil pessoas desencarnaram pela força da natureza, e todas assim pela água, né? A água chegou. Aí me bateu um negócio, que é que eu digo, os irmãos colocam no nosso caminho o material. Que evento poderia causar um desastre? O evento que eu digo é o seguinte: por que será que 227 mil desencarnaram dessa forma? Não que o seja o que eu vou falar aqui, mas a gente pode fazer uma relação. Brasil, 350 anos de escravidão. Foi o material que me caiu. Quando os navios negreiros iam até a África trazer esses irmãos em condições de escravidão para cá, durante esses 350 anos, em média, 14, olhem o número, 14, em média, por dia, seres humanos eram jogados na água, por terem desencarnados, por estarem doentes, para aliviar o peso, a carga, vamos assim dizer, né? Uma coisa muito forte chamar esses irmãos de carga, mas é o raciocínio que eles usavam aqui. E muitos, como eles passavam em águas internacionais, aonde já não havia mais a escravidão, então a marinha daquela época, né, da realeza, tudo, dos países, eles ficavam, como a marinha hoje, navegando e tomando conta da costa. Quando eles percebiam um navio desse negreiro, eles iam lá. E para não ter prova, esses irmãos eram jogados à água. É um efeito dominó. Um amarrado ao outro, com as esferas, aquelas coisas na perna, tudo, abriam o navio em alto mar e jogavam esses irmãos. Então ia um caindo, iam todos caindo. Então foram 350 anos, 14 seres humanos jogados. Tanto que nas pesquisas apareceu, e esse material também foi divulgado numa noite aí do Bial, né, dessas entrevistas que ele faz, houve uma mudança do hábito dos tubarões, que eles passaram a seguir os navios negreiros, porque era fonte de alimento deles, né? Aí se a gente começa a pensar, mas por que esses irmãos foram jogados também? Aí você começa a remontar a antiguidade, você chega até os romanos, que os romanos pegavam aqueles que eles aplicavam os castigos e depois eles todos feridos jogavam no mar, no rio, para morrerem afogados. E dependendo da região onde eles eram jogados, tinham crocodilos
e eles já iam morrer afogados, já estavam com aquelas dores de terem sido chicoteados, açoitados, e eram jogados. Não que esses irmãos eram os romanos de antigamente, e muito menos esses dos 227 mil que morreram do tsunami, eram aqueles que provocaram a morte desses irmãos que eram retirados como escravos da África. Mas tudo tem uma correlação. Isso são os desígnios de Deus. Cada um vai ter a resposta, cada qual, com a sua consciência, com aquilo que fez. A encarnação, a forma que ele vai cumprir, ou ele vai ter aquilo que ele provocou em alguém, é pessoal de cada um. Então são exemplos que a gente vai buscando. Mas por que isso aconteceu? E os irmãozinhos colocam na nossa mão. Tá? Foi apenas um exemplo. E essa matemática, poderia chamar macabra, antes que alguém faça a conta, durante esses 350 anos, foram aproximadamente 1.788.500 pessoas lançadas ao mar. Doentes, desencarnados ou ainda com vida. Tá? Então, como diz a minha sogra, Dona Rosa, né? Não tem culpado, não tem inocente. Todo mundo tem a sua fichinha lá anotado o que fez. Então, no empresariado a gente tem um relatório, um contrato que chama confidencialidade. Quando você não quer divulgar o que você está tratando ou o conhecimento que a pessoa teve da sua empresa e ela não pode. Então é um contrato de confidencialidade. Então cada um de nós tem o seu contratinho de confidencialidade para com o plano espiritual. Então cada um de nós está lá anotado na fichinha porque isso acontece, porque isso ou aquilo acontecerá. Faz parte dos desígnios de Deus. Vamos seguir? Há muitos casos, como no da escada, na pergunta 526, como a do raio na 527, e que onde os espíritos encarregados desses fatos agem indiretamente, como sendo os senhores encarregados de executar a tarefa. Podemos dizer encarregados de executar a tarefa de correção, como professores ensinando a matéria. Tá? Então, eles não vão fazer cair o raio ali e nem vão apodrecer a escada, porque aí seria uma interferência por parte deles. Eles vão influenciar o fulano a subir a escada, eles vão influenciar o fulano a ir debaixo da árvore. Né? Engraçado que em todos esses processos ocorre com muita naturalidade, sempre sendo influenciado pelos espíritos, mas ocorre como se fosse o nosso livre-arbítrio. Subir em uma escada, ir para debaixo de uma árvore, tudo com o intuito de cumprir algo que já estava na programação, no nosso contrato de confidencialidade. Uma programação executada com nossa concordância lá no plano espiritual. Mas notem, isso ocorre por interferência dos bons espíritos, mas esses influenciados ocorrem também por amigos nem tão evoluídos. Perdão, meus amigos, aqui eu li errado. Vou voltar aqui. Lá no plano espiritual, mas notem, isso ocorre por oh, meu Deus do céu, por influência dos bons espíritos. Mas essas influências ocorrem também por amigos não tão evoluídos, isso que temos que tomar cuidado, mas com a intenção de executar a chamada justiça, geralmente com acontecimentos desagradáveis, como suicídio e até mesmo um crime. Mas eles não nos empurram do prédio e nem puxam o gatilho. Sempre será o nosso livre-arbítrio. Somos os responsáveis pela nossa veste terrena e nossos atos. Isso que sempre falo, não podemos imputar aos espíritos tudo o que acontece do que chamamos de ruim. Então, os espíritos menos evoluídos, eles nos influenciam. E essa influência pode levar até ao suicídio. Né? Quando a pessoa está com algum problema grave e tal, e vem aquele irmãozinho e tal, ele não vai te empurrar. Mesmo acontece um crime, ele não vai puxar o gatilho, mas ele vai ficar lá. Porque se você estiver ali com a arma, se aquele irmãozinho do outro lado conseguir, não faz isso, só vai piorar a sua situação e a dele, não faça.
você abaixar, ele não vai pegar sua mão, levantar, segurar com força e fazer você puxar o gatilho. Então, toda essa influência depende do nosso estado de espírito. Por isso que eu falo, influência e interferência. A interferência seria o espírito pôr o dedo no gatilho e puxar. Ele não pode fazer isso e não tem condições de fazê-lo. Graças a Deus. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso do vulcão, de tsunami, até mesmo de raio. Em outros, indiretamente, como no exemplo da escada. Se a árvore caísse, estaria no mesmo exemplo da escada. Se ela caísse por estar podre, estaria na mesma condição. Né? E no caso aqui, não é que o espírito também mandou o raio, mas se for para uma coletividade, um número grande de desencarne, haverá também a influência do raio. Ele poderá acionar. Nesse caso aqui, não. Assim são os milhões de acontecimentos que sucedem no mundo inteiro. No fundo, são processos de despertamento das criaturas de Deus. Devemos estudar mais as leis do Senhor, pois somente com conhecimento estaremos a caminho da nossa maturidade espiritual e com conhecer um pouco dos segredos da natureza. Quiçá tenhamos essa condição. Na verdade, quando reencarnarmos, nós poderemos dizer que estamos como uma mala onde trazemos nossa ficha de acontecimentos ou nosso manual de conduta, que muitas vezes esquecemos de ler. O que contém nesse manual pode mudar em algumas circunstâncias, dependendo do encarnado, das nossas atitudes. Ela tanto pode piorar nossa situação, como melhorar. Tudo será reflexo de nossos esforços, da nossa conduta moral. Pois, dito, ninguém nasce para o mal. Nascemos para sermos felizes. Essa felicidade é do outro mundo, mas ela tem início aqui, na nossa reencarnação. Miramês fala exatamente isso, olha. É qual o aluno esforçado em um colégio, além de ser elogiado pelos seus professores, é premiado de muitos modos. Assim é, pois o espírito, ele desce a carne como quem vai a uma escola onde se educa e se instrui. Tudo depende de sua conduta para melhorar ou piorar o que o destino lhe traz. Com a evolução da humanidade, esperamos que esses acontecimentos, tsunami, vulcão, venham a desaparecer por completo. Terremoto, essas coisas todas. Isso ocorrendo é sinal que evoluímos. Quanto mais atrasada a humanidade, mais bruscos serão os fenômenos, mas só ocorrem para o cumprimento das leis estabelecidas, leis essas estabelecidas para a correção. Um outro exemplo agora bíblico de acontecimento desses, temos o caso de Sodoma e Gomorra. Os anjos pediram à família de Ló para sair da cidade, que iria ser destruída por eles. Aí eles acrescentaram mais oxigênio no ar, criaram atrito dos elementos, surgiu o fogo e a cidade pegou fogo. Isso foi necessário para a correção, eliminar os pensamentos inferiores que eram em demasia no local. Contam que um dos crimes foi o seguinte, tentaram estuprar 2 anjos. Já, que coisa, né? Todos deveriam sair e não olhar para trás. A esposa de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Resolvi dar esse exemplo porque em Israel, em escavações, encontraram o resto de cidades que podem ser elas. Bacana, né? Esse ensinamento faz cada vez mais sentido. Se o amor cobre a multidão de pecados, certamente que ele alivia o nosso fardo e faz dele o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências, agentes de Deus. Então podemos entender que os espíritos nos influenciam a todo momento, 24 horas por dia. Mas podem ser bons e às vezes nem tão elevados assim. Isso depende sempre de nós. Essa interferência é muito forte em alguns casos. Muitas vezes não vemos criminosos. Essa influência
Por isso que eu falo que é muito parecido e às vezes você vai no automático e você acaba confundindo. Então, me perdoem como já errei lá atrás também. Essa interferência, olha eu errando de novo, aí eu tenho que buscar aqui. Perdão, corrigindo novamente, esse aqui que está. Essa influência é muito forte em alguns casos. Quantas vezes não vemos criminosos falando que havia uma voz na sua cabeça falando: mata, faz aquilo, ele é ruim, ele te fez mal, ele não te ajudou quando podia. Não é? Como já estudamos, uma forma de obsessão e possessão. Nunca podemos esquecer, somos donos, ou melhor, somos responsáveis pelo nosso corpo, nossa mente. Eles não podem interferir, aqui agora é certo, eles não podem interferir em nossas vidas. Senão, onde estaria o livre-arbítrio? Ou, no meu entendimento, eles não puxam o gatilho, mas nos induzem, nos influenciam a fazê-los. Eles podem interferir na natureza, alto escalão nós estamos falando. Como dito anteriormente, interferência é uma das leis da física, como a lua que interfere na maré. Mas notem, esses efeitos ou interferências são dominados por Deus e por aqueles que conquistam a evolução a tal ponto que Deus nos ensina em segredo esse segredo, pois essas interferências só podem ser executadas com a permissão divina, né? Graças a Deus, como eu falei, escondido a 7 chaves, que se cai na mão como de terroristas, uma bomba atômica, Deus o livre e guarde, né? Por isso vou repetir novamente o que eu já falei em outros estudos. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens pode imaginar. William Shakespeare. E uma outra que eu achei também. Segredos e mistérios existem entre o céu e a terra, muito mais do que possamos imaginar em nossos conhecimentos científicos e empíricos. Não é? Aqui esse foi de Bruno Calil Fonseca, pelo que eu encontrei, um advogado. Meus amigos, desculpem imensamente os erros de influenciar e interferir, mas foi uma forma também de nós prestarmos atenção e vemos como é muito parecido influenciar e interferir, tá? Então a influência nós sofremos o tempo todo. O interferir, puxar o gatilho e tal, isso não vai acontecer, tá? Graças ao bom Deus que esses irmãos menos evoluídos não dominam essa técnica, porque se fosse possível, dominariam. Aí a coisa ia ficar feia, né? Então, são itens que muitos parecidos. Eu usei aqui alguns exemplos muito pesados, como os da escravidão, mas foi um material que caiu. E para nos chamar a atenção, todos os acontecimentos são relacionados. Enquanto, infelizmente, precisa ter um resgate coletivo, 100 mil pessoas, 200 e tantas mil pessoas, a Mãe Natureza vai ser acionada. E esse acionamento se dá pelos amigos espirituais de extrema envergadura e extremamente evoluídos, com a permissão de Deus, nosso Pai. Meus amigos, por essa noite é só, me alonguei mais do que o deveria, mas como eu digo, esses temas aqui, quando vocês tiverem oportunidade, pesquisem também. Vocês vão encontrar um material muito farto de muitos exemplos de influenciar e interferir. É uma coisa bem bacana e nós devemos aproveitar isso e colocar em prática todos os dias. O quê? Não deixar os irmãozinhos influenciar. Como? Orando e vigiando. Que só assim vamos conseguir manter o nosso pensamento elevado. É difícil? Claro que o é. Se não, parte do princípio, se fosse fácil, todo mundo já o teria feito. Ninguém estava encarnado aqui na Terra. Já estavam em planos muito maiores, né? Tudo anjinho, quase com asa. Mas não é assim, galera. E cada coisa ao seu tempo, né? São os desígnios de Deus. Então, como eu falo, os mistérios são imensos. Um dia, quiçá, teremos a permissão de encontrar muitas respostas para tudo aquilo que ainda temos dúvida, né? Mas uma coisa que não temos dúvida, Deus é perfeição e amor. E Ele ama a todos. Então, meus amigos,
Eu espero encontrá-los na próxima semana, todos bem, com saúde, muita harmonia, muita paciência, que vamos precisar novamente, né? Mas faz parte dos nossos exercícios diários. Então eu deixo um grande abraço a todos, um beijo no coração, espero encontrar a todos na próxima semana. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, obrigado pela paciência e desculpe pelos erros, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana.